dando continuidade aqui no nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. Nós, no vídeo passado, nós vimos aí a 26ª pergunta que está no compêndio. Na Sagrada Escritura, quais são os principais testemunhos de obediência da fé? Então ali nós vimos duas figuras essenciais, né, para a nossa caminhada cristã, e duas figuras que nós podemos usar de exemplo. Né? Primeiro nós temos Abraão e depois Maria, a mãe de Jesus. Né? Então são duas pessoas que não só creram em Deus, mas de fato se entregaram a Deus. Certo? Até as últimas consequências eles levaram a sua fé. Certo? Então são dois exemplos aí que nós podemos tomar da nossa vida e da nossa caminhada de fé. Porém, o Catecismo hoje, na 26ª pergunta, ele vai dizer o seguinte: o que significa de fato para o homem crer em Deus? Porque nós vemos aí os dois exemplos, né? Abraão e Maria. Mas o que significa crer realmente em Deus? É só, não sei, professar a fé? Então, o Catecismo, do número 150 ao número 152, e naquela parte que é o resumo, é o número 176 até o 178. Então, quem está acompanhando pelo Catecismo é só olhar lá. Então, ele vai dizer que o crer em Deus não é simplesmente uma confissão da boca para fora, não é só algo intelectual, né, digamos assim. Eu creio em Deus e tá bom, vou continuar vivendo a minha vida, mas eu professo uma fé. Não é isso. Crer em Deus significa que você muda toda a sua maneira de viver, certo? O crer em Deus requer uma conversão de vida, né, de fato. Não é só falar. Nós vemos hoje em dia, né, que tem muitos cristãos aí católicos que se dizem católicos não praticantes. Isso não existe. Ou você é católico, ou você crê realmente em Deus e toda a sua vida se configura à vida de Cristo, correto? Ou você não é nada. Você tem uma fé superficial, uma fé da boca para fora. Entende? Então, crer em Deus pede que o cristão, pede que o homem realmente mude a sua maneira de viver, certo? E o Catecismo ele vai dizer também que não basta só crer em Deus. Existem algumas religiões, né, que dizem que acreditam em Deus, né, um Deus criador de tudo, porém não veem Jesus como sendo filho de Deus, realmente, certo? Como sendo Deus, né? Vê apenas aí como um profeta ou alguém muito importante, uma pessoa iluminada, correto? E o Catecismo ele vai dizer que se você crê em Deus, para você crer em Deus, né, completo, né, digamos assim, você tem que crer no Filho que ele enviou, correto? O próprio Catecismo ele traz algumas citações, né, da Bíblia. A primeira é Marcos 1,11, que é lá no batismo de Jesus, né, em que vem aquela voz do céu e diz: "Este é meu Filho muito amado, meu predileto", certo? Tem outras, né? O próprio Jesus disse: "Crede em Deus e crede também em mim. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito, que está voltado para o seu seio, para o seio do Pai, que o deu a conhecer." Então veja, eu vou colocar as passagens aqui embaixo, tá? Na ordem, aí vocês acompanham lá. Então são passagens que o próprio Jesus vai dizer, certo? Crede em Deus e crede nele também. Quem deu a conhecer o Pai é o Filho que veio do Pai. Então é importantíssimo, se nós cremos em Deus hoje, se nós temos consciência, por mais que muito limitada, do que é Deus, do amor de Deus, foi Jesus que veio trazer, certo? Então não se pode separar, ir nessas ideologias de outras religiões aí, ou seitas, não sei nem como que eu posso chamar isso, né? De que existe um Criador e que Jesus era só iluminado. De maneira nenhuma. Nós dependemos de Cristo. Quem nos deu o acesso ao conhecimento de Deus foi Jesus, certo? E quem nos deu acesso a conhecermos de fato e a
entendermos quem é Jesus foi o Espírito Santo. Então, crer em Deus requer que você creia num Deus único, mas trino, certo? O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, entende? Então, se você crê em Deus, você conhece a Deus, porque Jesus veio e revelou plenamente o projeto do Pai. E nós só tivemos consciência de quem é Jesus, porque o Espírito Santo mostrou isso, certo? E o Catecismo vai citar 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Pois ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Então, essa é a importância de se crer no Deus uno e trino, correto? Não se pode separar. Nós temos que crer em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós temos que crer e configurar a nossa vida a isso, mudar completamente a nossa vida, viver segundo a vontade do Pai, certo? Viver segundo aquilo que Jesus veio falar, veio ensinar, certo? Isso é o crer, é isso que a igreja pede do cristão. Não é só professar uma fé, certo? Uma fé morta, uma fé de palavras, mas realmente mudar a sua vida e crer com a sua vida e mostrar para as pessoas ao seu redor, né, o que é a sua fé, certo? Com as obras, mostrar às pessoas o que é a sua fé e como é bom crer em Deus, como é bom ser cristão. Então, está respondido aí, né? Crer em Deus significa mudar completamente nossa maneira de viver. Então, peçamos a graça aí que Deus, né, nos conceda essa graça de realmente mudarmos, de querermos isso, de termos de trilharmos esse caminho, né, cada vez melhor, com uma mudança de vida. Que Deus abençoe você.